Nem toda cirurgia é um paraíso, nem para o cirurgião bucomaxilo. Então, quando eu falo aqui, faço um vídeo, falo de cirurgia, a impressão que dá é que eu nunca errei. É que eu já cheguei fazendo e acertando todas. E não é assim. Eu acho que se eu cheguei até aqui, e se os cirurgiões mais experientes chegaram até onde eles estão, que um dia, se Deus quiser, eu vou chegar lá, é porque erraram e aprenderam com o erro. E uma frase que me sustenta e me mantém até hoje: eu nunca perdi, eu ganhei ou eu aprendi. Olá, meu nome é Marcelo Batistetti, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e eu vivo de cirurgia. Então eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. A partir do momento que você erra numa cirurgia, você consegue recuperar esse erro ou não lesar o paciente, né? Você corre atrás desse erro, resolve esse problema gerado. Em vez de se martirizar ou parar por ali, que é o que acontece com muitos dentistas, né? Acontece, dá um medo, ele não quer mais operar por causa daquele medo. Eu costumo dizer que assim, é nesses erros que a gente vai melhorar, vai aprender e vai crescer. É ali que a gente tem que melhorar, saber como fazer para aquilo não acontecer mais e encarar o erro de frente. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que você busca alguns vídeos aqui para melhorar algum erro que você está acontecendo ou para melhorar a cirurgia que você está fazendo ou a abordagem que você está fazendo para o seu paciente no seu consultório. E aqui eu te falo, eu já errei algumas vezes e aprendi em todas elas e nunca errei a segunda. Então o importante é não errar duas vezes, é errar uma só. E eu tenho certeza que o seu medo de errar envolve um problema jurídico, perder o paciente, ou esse paciente falar mal de você, ou você não ter mais a segurança para operar, não conseguir contornar aquela situação. E isso vai te gerar uma insegurança. E eu sei também que você busca mais segurança, que você quer ir além do seu limite, ou você sabe o limite que você tem como cirurgião ou como dentista, tá? E eu tô aqui para isso, para que você vá além do limite que você acha que você tem. Para isso, eu quero compartilhar com vocês uma história que já aconteceu comigo e se eu me animar até compartilho outras também. Mas a que me veio na cabeça agora foi um dia que eu iria fazer uma cirurgia de extração de 4 dentes do siso, que é a maior rotina que eu tenho, e tinha acabado a lâmina 15C. E minha secretária montou o bisturi com a lâmina 11. E eu não percebi, porque ela montou sem me avisar. E fiz as anestesias, e quando eu fui incisar o alvéolo do siso superior, que estava incluso, a crista alveolar ali em cima do tuber, o paciente tem que abrir a boca e a gente tem que inclinar bem o bisturi, né? Então o paciente abriu a boca, eu inclinei o bisturi, incisei e fui fazer o descolamento normal. Quando a secretária apontou para mim o lábio da paciente, eu olhei e tinha cortado o lábio da paciente. Eu estava operando o siso superior. O que acontece? A lâmina 11 que minha secretária montou, e eu percebi, óbvio, né, na hora que eu fui incisar, mas como já estava no meio de cirurgia, eu continuei com aquela lâmina mesmo. Ela me falou baixinho ali que tinha acabado e fez algum sinal e eu continuei com a lâmina 11. Porque é possível de ser feito, mas não é a que eu estou acostumado. No momento que eu fiz a incisão, em cima do tuber, a paciente não estava com a boca totalmente aberta. E a parte de trás da lâmina cortou o lábio dela na hora que eu fui remover a lâmina número 11, ela é um pouquinho maior que a lâmina 15, né? Então eu não estou acostumado nesse movimento de remover a lâmina, a parte de trás dela cortou o lábio e fez um corte grande. Na hora eu me preocupei muito, principalmente com a parte jurídica, com o que eu vou falar para a paciente, que ela veio extrair 4 sisos e vai sair com um talho. Era uma paciente jovem, solteira, então ela tinha uma preocupação grande com a aparência, né? Ela ia fazer outros procedimentos no consultório com outros profissionais também, que ela estava buscando a estética, né? Ela ia colocar aparelho e tudo mais. Então eu terminei os 4 sisos, contive o sangramento ali, terminei os 4 sisos, fiz a sutura e na minha cabeça, conversando com Deus, eu falei, eu vou ser sincero, eu vou falar a verdade e eu vou ter que sofrer as consequências disso, mas eu vou ser sincero. Expliquei para ela, falei, fulano, aconteceu isso. Na hora de remover a lâmina, ela passou no seu lábio. Aconteceu, nunca tinha acontecido isso comigo, mas aconteceu com você, foi um acidente durante a cirurgia, fez um corte no seu lábio. Eu vou dar os pontos, eu vou te mostrar o corte, não precisa se assustar, eu vou dar os pontos de maneira estética e ele vai cicatrizar, você é jovem e tudo mais. Ela olhou no espelho, ficou assustada, eu dei os pontos, ela olhou e falou, até que agora com os pontos não ficou tão esquisito não. Eu falei, vamos aguardar cicatrizar? E a gente vê o que faz, porque o corte passou, transfixou o lábio e veio até a pele.
Uma semana depois, graças a Deus, estava bem cicatrizado, tirei os pontos, a paciente não estava preocupada. Inclusive, ela me agradeceu pela sinceridade e pela maneira com que eu a tratei, né? Com a maneira que eu conduzi o caso. E até hoje essa paciente é nossa paciente aqui no consultório, né? Não tem marcas nenhuma no rosto, enfim, ela está super bem. Mas foi uma causa que poderia, se o paciente está mal intencionado, se você não sabe conduzir o caso, ou não sabe realizar essa sutura, ou se você tenta enganar o paciente, ou vai para um caminho totalmente errado por medo ou por nervosismo do momento, você pode aí sim acabar com um problema judicial, ou perder o paciente, ou ele falar disso para outros amigos deles, né, que seriam uma fonte de angariar novos pacientes, vira um transtorno, correto? Então, outro caso que eu acho interessantíssimo de trazer aqui para o vídeo é um siso superior muito alto, né, além da raiz do segundo molar, que eu sabia que era um siso difícil, extremamente difícil, e a gente precisava removê-lo, porque ele já estava gerando transtornos ali para aquele segundo molar. Então, eu planejei um retalho, né, natural, que eu explico para os meus alunos, o retalho de Neumann, né, modificado, para aquela região posterior de siso, remoção do osso com a Brock 702 e, claro, né, a extração do dente. Só que como o dente estava girado, né, com a coroa virada para o seio maxilar e a raiz virada para a vestibular, a posição de apoio da alavanca, né, da head brink que eu uso nesses casos, não estava normal, não estava fácil, não estava acontecendo esse apoio, né? E quem já fez siso superior sem apoio sabe do que eu estou falando. Isso começa a irritar a gente. Até que eu, na minha inexperiência, né, eu nunca tinha feito um siso nesse nível, né, fiz uma força excessiva para o único ponto que eu tive de apoio, errado. Né? Não é porque eu tive ponto de apoio naquele lugar que é ali que eu vou fazer a força. E durante essa força excessiva, com a coroa virada para cima, né, para o seio maxilar, o dente foi para onde? Mergulhou, voou para o seio maxilar. E naquele momento, era a última cirurgia do meu dia, eu estava cansado, e era o primeiro, eu iniciei por esse dente, ela ia fazer os 4 sisos, né? Eu iniciei por esse dente. E foi para o seio maxilar. No momento, além de ficar nervoso, irritado, a gente pensa, putz, e agora? Né? O que eu vou fazer? Como eu tenho bastante experiência em levantamento de seio maxilar, remover implante de seio maxilar ou fazer algum tipo de lavagem do seio maxilar, pré-operatório a enxertos, eu abri uma janela de cardial look e removi o siso do seio maxilar. Só que eu fiquei nervoso por quê? A paciente estava nervosa, perguntou se ia ser tranquilo. Eu falei, não, é tranquilo, porque eu faço siso todos os dias, são 4 sisos. E no momento que o siso vai para o seio maxilar, é um transtorno. Você tem que abrir um novo retalho, você tem que fazer uma janela de cardial look, você vai ter que remover o dente dali, a paciente vai evoluir com uma sinusite que você vai ter que tratar junto com antibiótico, tudo vai sangrar o nariz dela. Então, assim, você vai ter que explicar o que aconteceu. Mais uma vez, e como todas as vezes, eu escolho a verdade e expliquei para a paciente, no momento da extração, a força que foi realizada para o dente sair, o dente foi para o seio maxilar, já foi resolvido ali na hora mesmo. Não avisei a paciente na hora que o siso foi para o seio maxilar, senão gera um nervosismo. Mas avisei após a cirurgia. Quando eu terminei os 4 sisos, avisei, tem ponto aqui nessa região, a gente vai ter um cuidado quando for assoar o nariz, porque o dente foi para o seio maxilar. E a história se resolveu. Essas 2 histórias elas foram resolvidas durante a cirurgia e tudo deu certo. E por que eu estou contando isso? Porque no vídeo a gente parece ou quer mostrar para vocês, ou vocês interpretam a gente aqui como super-heróis da cirurgia, ou como nada nunca deu errado. E deu errado. Assim como o siso foi para o seio maxilar, assim como houve a laceração no lábio da paciente, já aconteceu parestesias comigo. E acontece porque eu recebo e eu faço sisos difíceis. Não tem como não acontecer parestesia com você se você não faz siso difícil. Óbvio que não vai acontecer com você. Então, se você está disposto a evoluir a sua técnica cirúrgica, a crescer no meio da cirurgia, você vai ter que se arriscar. Se você não quer se arriscar no seu consultório, você vai se arriscar comigo no meu curso. E aí você vai ter mais confiança para arriscar no seu consultório. Além de que, virando meu aluno, você pode arriscar tranquilo, porque você vai ter meu contato, você pode conversar comigo e eu vou te dar o suporte para o que acontecer dentro da sua cirurgia, do seu pós-operatório. Então, tudo isso, todos os vídeos, é para te deixar tranquilo. Mas mais tranquilo ainda para fazer o siso
é se você fizer o curso além do siso. Aí você se torna meu aluno, você vai aprender, além de tirar o siso, você vai aprender várias técnicas de complicação, de parestesia, de remoção de implante ou siso no seio maxilar, cistos, tumores e outros dentes retidos. Além disso, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo, ou que tal, até para você comentar aí e sugerir algum conteúdo que a gente possa trazer para vocês. Se você tiver interesse, aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar ao contato que você vai conseguir a inscrição para o curso ou o grupo do WhatsApp.